do Riscado está chegando aqui para comentar aquilo que viu de Flamengo 4, Botafogo 2, meu querido e estimado Ivo Marques. Quem errou, quem acertou, quem é que tem razão? Vamos ver como é que foi com o Scratch campeão. Ivo Marques. Batendo de primeira, é você, Ivo. Olha, Blau, o Botafogo acabou fazendo uma partida boa, do meu ponto de vista. Jogou contra uma equipe infinitamente superior, tanto tecnicamente como financeiramente, né, na casa do adversário, né, e honrou o futebol da Paraíba, de certa forma, porque brindou o público presente lá com 2 belos gols, né, e com vários ataques perigosos, né, fazendo com que o goleiro do Flamengo acabasse fazendo algumas boas defesas, né. Claro que o Flamengo, os números mostram, né, e não poderia ser diferente, né, o Flamengo dominou o jogo, o Flamengo também foi favorecido com 2 gols relâmpago logo no início do jogo, e isso aí desmantelou totalmente. E desmantelava o esquema tático de qualquer equipe. Uma equipe que com 7 minutos leva 2 gols, 7 minutos de jogo, aí realmente tudo aquilo que foi treinado, tudo aquilo que foi planejado vai por água abaixo, né? Mas depois o Flamengo fez o terceiro e saiu de campo no primeiro tempo com 3-1, porque o Botafogo ainda conseguiu no final apertar um pouco e fazer um belíssimo gol com o Dourado, né? Então, depois de sair, começou o segundo tempo e logo no início aconteceu exatamente o que aconteceu no primeiro tempo. O Flamengo vai e faz o seu 4º gol, né? E aí parecia que era fato consumado e que teríamos uma enorme goleada nessa noite no Maracanã. Mas o Flamengo tirou o pé do acelerador e o Botafogo acelerou. O Botafogo não se deu por vencido, né? Correu atrás, criou chances, né? E acabou fazendo um belíssimo gol. Rodrigo Alves, que entrou muito bem, ele que vinha muito mal, né, entrou hoje muito bem contra o Flamengo, fez um golaço e obrigou o goleiro do Flamengo a fazer 2 grandes defesas e jogou tudo aquilo que ele não tem jogado nos últimos dias, nos últimos jogos do Botafogo, né? Então, o treinador do Botafogo, claro, não teve culpa boa, até um time, de certa forma, bem defensivo, né, com 3 volantes, para empatar justamente, segurar, né, esse ataque do Flamengo, mas não foi possível. A zaga hoje não teve lá muito bem, né, titubeou em algumas vezes e alguns gols foram originários de falhas, na verdade, né? Mas esse era aquele jogo em que o torcedor do Botafogo, o mais realista, não aquele fanático, mas o mais realista, esperava apenas que o Botafogo não fizesse vergonha e não fez, né? Placar de 4-2, foi um placar justo, porém mostrou um Botafogo não fugindo da batalha, mostrou um Botafogo tentando, né, enfrentar o Flamengo de igual para igual, né? Tentando atacar, conseguindo fazer 2 gols e ainda criar inúmeras chances. Então, isso fica um certo otimismo para o torcedor do Botafogo em relação à continuação da Série C. Um certo otimismo, eu digo assim, porque o time está criando, né? O time está criando, voltou a criar, voltou a atacar, né? Então, isso mostra que, mesmo enfrentando um time completamente desentrosado, né? Um time que misturou aí jogadores sub-20 com reservas e tal, mas mesmo assim um grande time, né? E muito acima do nível do que é a Série C, né? Porém, hoje algumas falhas defensivas, né,
aconteceram, né, digamos assim, mas foram falhas também provocadas, de certa forma, pela categoria do adversário, né? E essa defesa vinha muito bem, inclusive no jogo passado, aqui, contra o Maringá, aliás, lá no Paraná, o Botafogo teve uma defesa que segurou muito aquele ataque do Maringá, que é o melhor ataque da Série C, né? Então, a defesa naquele jogo se comportou muito bem, sofreu sufoco o tempo todo e segurou, né? Hoje não deu para segurar. Teve algumas falhas, mas teve também muito mérito do adversário, que tem alguns jogadores de muita categoria, né? Então, a gente não se preocupava, o torcedor, a própria imprensa, muito com a classificação do Botafogo. Sabia-se, desde o dia em que tirou o Flamengo, que o Botafogo não passaria pelo Flamengo, né? Não passou quando jogou, digamos, entre aspas, em casa, né? Quando vendeu o jogo para o Maranhão, mas tinha um mando de campo. E também perdeu lá e perdeu no Maracanã, o que era esperado. O que ninguém queria era que levasse uma goleada histórica, né, e que saísse, fizesse vergonha. Isso não aconteceu, né? O Botafogo fez uma partida digna de um time que tem uma folha salarial infinitamente inferior, né? Então, vale agora pensar exatamente no campeonato do Botafogo. E qual é o campeonato do Botafogo? É a Série C. Qual é o objetivo do Botafogo? É subir para a Série B. O time está mal na Série C. Realmente muito mal colocado. Mas tenta, a partir desse domingo contra o Retrô, começar essa escalada para voltar de novo à zona de classificação. Não será um jogo fácil no final de semana, né? Hoje o Retrô eliminou o poderoso Fortaleza da Série A na Copa do Brasil. O Retrô é o vice-campeão pernambucano, que perdeu o título para o Sport num jogo muito discutido, com muita polêmica de arbitragem, que o time do Retrô acabou sendo prejudicado. Então, não espero um jogo fácil no próximo domingo aqui. É um jogo difícil. Mas, se o torcedor pergunta, mas dá para vencer? Dá sim. O Botafogo não tem um time muito pior do que o Retrô. Tem um time mais ou menos no mesmo nível do Retrô, né? E vai jogar em casa. Então, tem mais é que descansar, né, dessa viagem aí. O Retrô também foi a Fortaleza, né? E aí, os dois times entram praticamente em condições iguais, em termos de cansaço, no próximo final de semana. E o Botafogo com aquela pressão para conseguir bons resultados, para voltar, então, a figurar entre os 8 classificados para a próxima fase. Então, gente, sobre esse jogo não tem muito que a gente acrescentar, né? Já falamos bastante sobre o que ocorreu, né? E agora é pensar no futuro, é pensar exatamente na Série C, que é o nosso campeonato. Esse Botafogo tende a crescer, né? Não só porque chegou um novo técnico que está implantando a sua filosofia, e a gente já viu algumas coisas aí nesse jogo do Flamengo que a gente gostou, né? Pelo menos em termos ofensivos, e também porque o próprio CEO do Botafogo deu declarações ontem numa entrevista coletiva, uma entrevista que deu a um podcast lá do Rio de Janeiro, aliás foi hoje, que virão novos jogadores, que a SAF vai contratar jogadores para virem para ser titulares, né? Eles serão titulares, jogadores que vêm para resolver, justamente naquelas lacunas, né? São contratações pontuais que tendem a fazer com que o time do Botafogo melhore bastante, né? Então a gente fica nessa expectativa para ver nos próximos dias, quando abrir a janela, quais serão esses jogadores que virão reforçar o Botafogo. A situação não é fácil, né? Ele está em 15º colocado, né? E precisa realmente reagir logo porque tem muita gente na frente e tem jogos muito difíceis também. Mas eu acredito na possibilidade de recuperação do Botafogo nesse campeonato e acredito também na luta pelo acesso à Série B. Tá difícil? Tá, mas impossível nem pensar. Eu acho até bem possível. Depende muito do que vier aí
de reforço e de como vai se comportar a equipe de agora por diante, nessa tentativa, né, de reagir na competição. Bom, gente, são essas minhas considerações sobre esse jogo da Copa do Brasil, né, que foi muito mais para cumprir tabela com relação ao Botafogo, porque deu o azar de pegar aí no sorteio um time muito forte, né, um dos times, o time mais rico do país no momento, né, um time que disputa Libertadores, um time que vai disputar agora o Mundial de Clubes e tal, então não dá para a gente comparar aí, as realidades são completamente diferentes. Então um abraço a todos, uma boa noite e que o torcedor siga aí otimista em relação à Série C, que é realmente o que interessa. Blau, é com você.